de tratar desse assunto? Sinceramente, parece filme de terror. Parece coisa daqueles psicopatas dos piores filmes de terror de Hollywood. Tem a imagem dele? E o nome dele é curioso, né? Olha lá, olha a cara desse sujeito. Trata-se de uma figura do mal. O nome? Elcimar de Jesus Costa. De Jesus ele só tem um nome. Porque esse aqui, diante do que fez, representa o lado oposto. Não tem nada de Jesus, só o nome. A mãe dele estava debilitada, com câncer, acamada. Sabe o que esse sujeito teve a coragem de fazer? Abusar da própria mãe doente. A mãe dele gritava implorando, meu filho, para. E depois, obviamente, ao perceber que ele não parava, ela gritava pedindo ajuda. Nada interrompeu a ação criminosa desse cretino contra a própria mãe. Nicole Tim, conte mais dessa história, porque realmente é um caso chocante, um dos mais chocantes que eu já trouxe aqui neste programa. Fala comigo, Nicole. Pois é, Hernani, é uma história revoltante, né? Mas felizmente agora o Elcimar de Jesus Costa, ele está preso, ele foi preso hoje por agentes da delegacia de Copacabana. Para a gente explicar melhor o que aconteceu esse crime, inclusive eu tô aqui com o delegado Ângelo Lages para nos trazer mais detalhes, mas olha só essa história. Esse crime aconteceu na Bahia, Hernani. Ele chegou alcoolizado em casa e aí retirou a mãe da cama, onde ela estava dormindo, inclusive. Ela muito debilitada, né, fazendo tratamento para câncer. Debilitada, ele tirou a mãe da cama onde ela estava dormindo, levou até a casa dele e aí então cometeu esse estupro. Esse homem, no momento em que ele cometeu o estupro, obviamente a mãe acabou acordando, suplicou para ele, implorou que ele parasse. E aí, por conta dos gritos dela, vizinhos foram tentar socorrer e aí conseguiram segurar ele. Ele foi preso em flagrante, chegou a ficar 3 meses preso, depois foi solto, colocado em liberdade. O processo continuou, ele foi condenado pelo estupro e aí o que aconteceu? Ele fugiu, Hernani. E aí ficou foragido esse tempo todo aí por anos e veio para onde? Se esconder no Rio de Janeiro. É isso, né, doutor? Ele estava escondido aonde exatamente aqui no Rio? Boa noite para você. Boa noite, Nicole. Boa noite, Hernani, toda a audiência da Record. Ele estava no centro da cidade, tá? Ele está há muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Como você falou, ele chegou a ser preso em flagrante. Depois de 3 meses, ele ganhou o direito de responder o processo em liberdade. A gente fica se questionando até por quê, né? Um crime tão bárbaro, né? Um crime hediondo desse, ele teve coragem de praticar essa conduta contra a própria mãe, que estava enferma, lutando contra um câncer, e ele fez o que fez. Apesar disso, ele ganhou a liberdade, mas a condenação eu achei que foi uma medida justa, né? Porque ele foi condenado a quase 19 anos de reclusão em regime fechado. Evidentemente que ele, em liberdade, diante dessa condenação, ele fugiu. Ele veio aqui para o Rio, ele disse para a gente que já tinha alguns conhecidos que moravam aqui no Rio, então ele resolveu vir para o Rio de Janeiro e estava já aqui há anos. E a gente recebeu esse mandado da Polícia Civil da Bahia, né? Porque hoje, né, é o dia D da Operação Atri, então eles pediram apoio para que a gente conseguisse localizar esse foragido. E hoje, pela manhã, a gente conseguiu localizá-lo, prendê-lo. E, para nossa surpresa, os policiais, ao localizá-lo, conversando com ele, naturalmente ele confessou o crime. E, inclusive, eu vendo os autos da investigação, ele também confessou o crime. Ele disse que havia ingerido bebida alcoólica. Foi lá, pegou a mãe da cama onde ela estava, né, levou para o quarto dele e praticou todos esses atos bárbaros contra a sua própria genitora. E aí depois disso, então, levando uma vida normal aqui no Rio de Janeiro? Ele já estava há muitos anos aqui no Rio de Janeiro e ele tinha uma certa rede de apoio, né, porque ele tinha alguns amigos que já moravam aqui e ele vivia fazendo bicos, trabalhando, ele não tinha carteira assinada nem nada, né, até para evitar de ser localizado. Então ele vivia realmente já há muitos anos aqui. Mas hoje ele foi localizado e ele vai ter que cumprir essa pena, né? Essa conta está chegando agora para ele, são 19 anos agora que ele vai cumprir e praticamente todo ele em regime fechado. Agora, doutor, os próximos passos, então, ele foi preso hoje aqui no Rio de Janeiro, mas vai ser levado para a Bahia.
Ele já entrou no nosso sistema prisional aqui do Rio de Janeiro e agora ele vai ser recambiado, né? Ele vai ser transferido para a Bahia, onde ele vai ter de cumprir essa pena por esse crime aí, com essa conduta, esse crime bárbaro e hediondo que ele cometeu. Agora, Hernani, aproveitando, porque se teve preso, foragido de outro estado aqui no Rio de Janeiro, também teve criminoso carioca sendo preso em outro estado hoje, inclusive uma investigação também da delegacia, onde o doutor Ângelo Lages é o titular. É o Edilberto Marques Moreira, que foi acusado de agredir a própria ex-namorada. Uma história também revoltante que a gente traz aqui no Cidade Alerta. Doutora, eu vou pedir para você trazer os detalhes, então, desse caso para a gente. O Edilberto, ele tinha um relacionamento e em junho do ano passado ele agrediu essa namorada dele. Ela foi até a delegacia, conseguiu uma medida protetiva, só que posteriormente ela veio a pedir a revogação dessa medida protetiva e voltou a se relacionar com ele. Meses após, no mês de outubro do ano passado, ele voltou a agredir a ex-namorada. Ela voltou à delegacia, fez um novo registro e nesse momento a justiça entendeu que era necessária a decretação da prisão, uma vez que era a segunda vez que ele agredia essa companheira dele. O mandado foi expedido, a gente por 2 vezes tentou prendê-lo em Copacabana, nós fizemos 2 vezes diligências para localizá-lo, não conseguimos localizá-lo. E ele fugiu. A gente conseguiu colher informações que ele havia fugido, que ele havia saído do estado. E nós passamos, então, o nosso setor de inteligência a fazer uma investigação para saber para onde ele tinha ido. A gente sabia que ele era natural do Piauí. A gente conseguiu, através do cruzamento de dados, chegar a um endereço lá no Piauí. Passamos essas informações para a Polícia Civil de lá. E hoje, no dia 8 de março, que é o dia D da Operação Mátria, né, de combate à violência contra a mulher, a Polícia Civil daquele estado foi até o endereço que a gente passou e conseguiu efetuar a prisão dele. Pois é, Hernani, 2 prisões bem importantes, então, feitas hoje pela Delegacia de Copacabana. E se você tiver alguma pergunta, também eu posso repassar aqui para o delegado Ângelo Lages. Na verdade, me espantou o argumento usado pelo homem que abusou da própria mãe. O tal do Elcimar de Jesus. Ele alegar que fez isso porque estava bêbado, é um negócio assim, totalmente absurdo. É uma justificativa absurda. Na verdade, é um sujeito extremamente perigoso, asqueroso, que ao fazer isso com a própria mãe, mostra que é capaz de fazer com qualquer pessoa. Quem faz isso com a própria mãe não deveria ter o direito a voltar um dia para as ruas. Deveria segurar uma prisão perpétua, porque quem faz isso com a própria mãe é capaz de fazer coisa pior com qualquer pessoa. Essa justificativa, ao conversar com os policiais, eu queria saber um pouco mais do delegado a respeito disso. Como é que foi essa conversa desse sujeito preso hoje com os policiais? Qual foi o papo, né? O teor da conversa, ele demonstrava frieza, demonstrava que não estava nem aí para a mãe. Hein, ô Nicole? Ou demonstrou algum tipo de arrependimento? Acho difícil, hein? Essa gente assim não se arrepende de nada, não. Mas fala, Nicole, o doutor deve ter aí os detalhes. Doutor, o Hernani está questionando aqui justamente como foi essa conversa dele do Elcimar, preso, né, por ter abusado a própria mãe. Como foi a conversa dele, então, com os policiais? Ele demonstrou frieza, algum tipo de arrependimento? O que ele falou exatamente? Hernani, parecia que ele estava conversando sobre qualquer assunto banal. Uma partida de futebol, um assunto de bar. Ele, com total naturalidade, confessou aos policiais que de fato havia estuprado a mãe, sem qualquer tipo de pudor ou qualquer tipo de arrependimento. Inclusive, ele já havia confessado quando ele foi preso em flagrante. Ou seja, para mim, uma pessoa que tem uma conduta dessa, né, fica até difícil a gente adjetivar o que leva a pessoa a fazer uma coisa dessa contra a sua própria mãe, ainda mais a mãe que vinha passando um intenso sofrimento por uma doença que a gente sabe que é uma doença muito complexa, né, que é o câncer. E ele se aproveitou da debilidade da mãe para cometer esse crime que falta até adjetivos para a gente colocar. E ele demonstrou realmente total frieza, como se nada tivesse acontecido, fosse nada demais. Sem nenhum tipo de remorso, ele chegou a falar para vocês do crime da época? Não, ele comentou, ele falou com total frieza que ele realmente tinha estuprado a mãe
O policial, no momento, até me ligou, porque até então a gente sabia que havia essa condenação de 19 anos, que era uma condenação alta. Eu não sabia até então exatamente qual crime que ele havia cometido. E quando o policial ligou me comentando, doutor, o senhor não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Essa condenação é pelo estupro da mãe. Eu falei, cara, não é possível. Foi então quando eu comecei a puxar os autos da investigação para realmente ver o que tinha acontecido. Nós todos ficamos estarrecidos, né? Porque eu já tenho 22 anos como delegado, nunca tinha me deparado com uma situação como essa, né? Do filho praticar esse tipo de crime contra a própria mãe. Tá aí, Hernani, você vê, inclusive, o doutor Ângelo, com toda a experiência dele, acabou impressionado, né? Surpreendido com esse crime bárbaro, revoltante, um motivo de indignação, né, Hernani? Exatamente, Nicole. Parabéns ao delegado. Obrigado, Nicole, pelas informações ao vivo. Eu queria dizer daqui que não foi só o delegado quem ficou impressionado, não. Eu também. Eu tenho já um certo tempo de jornalismo, boa parte desse tempo fazendo essa cobertura policial, e eu nunca tinha visto uma história dessa, de um homem abusar da própria mãe. É um sujeito repugnante, asqueroso, que deveria ficar eternamente atrás das grades, mas aqui no Brasil isso não é possível ainda, né? Muita gente está mandando mensagem para cá indignada com essa história. A gente vai colocar até algumas aqui. Hashtag #CidadeAlertaRJ. Você participa tuitando. Agora é X ou X. Olha aí, que caso monstruoso, Hernani. Esse cara é completamente doente. Hélio, deve ser um psicopata. Agora, isso não faz dele uma pessoa inimputável, não. Já foi condenado e vai segurar a cadeia. Erlan, a que ponto chega a crueldade do ser humano? Violentar a própria mãe. Erlan, meu amigo, eu vou além. A mãe doente, a mãe lutando contra um câncer. Infelizmente, até essa mãe perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Morreu antes de ver o filho preso. Morreu antes de ver o filho preso. Quer dizer, diante de uma luta tão difícil contra essa doença, você sofreu uma decepção dessa, provavelmente abala ainda mais a estrutura e dificulta até a luta, né, contra a própria doença. Porque o psicológico conta muito nessas horas. Ele acabou de arrebentar com a mãe. A doença já era séria, ele acabou de destruir a vida da mulher. Olha isso, a Lúcia, sem palavras para esse monstro. Lúcia, eu tô mais ou menos igual você. Eu tô daqui falando, mas é difícil a gente buscar, né, a palavra correta diante de tamanha monstruosidade. Até existem algumas, mas eu não posso falar ao vivo a essa hora na televisão. Né? Existem algumas para adjetivar esse sujeito. Algumas palavras que não podem ser ditas. Olha aí, esse monstro tem que ficar até o resto da vida preso. É isso que o Brasil não oferece ainda para a população, né? Porque uma pessoa assim, sinceramente, não tem condições nenhuma de retornar à vida em sociedade. Não tem, é capaz de tudo, de tudo. Não pense que tem jeito não, porque sinceramente, na minha opinião, não tem. Olha lá. 7h11. Deixa eu falar com você agora da Santa Casa Copacabana.